O Tiranossauro Rex, conhecido popularmente como T-Rex, é sem dúvida um dos dinossauros mais famosos do mundo. Com sua aparência aterrorizante e impressionante tamanho, ele conquistou gerações de fãs através de filmes, livros e estudos científicos. Mas por trás dessa imagem de monstro pré-histórico, existem diversas curiosidades surpreendentes que muitos desconhecem. Neste artigo, vamos explorar 5 fatos fascinantes sobre o T-Rex que vão além do que você provavelmente aprendeu nas aulas de história ou nos documentários tradicionais. 1. O T-Rex podia ser mais leve do que você imagina. Quando pensamos no Tiranossauro Rex, é comum imaginá-lo como uma criatura colossal, quase impossível de se mover rapidamente devido ao seu tamanho. Afinal, ele podia medir até 12 metros de comprimento e pesar cerca de 9 toneladas. No entanto, estudos recentes sugerem que o T-Rex tinha adaptações corporais que o tornavam mais ágil do que muitos imaginam. Um dos fatores mais importantes é a estrutura óssea do dinossauro. Seus ossos não eram totalmente maciços, mas continham câmaras de ar, semelhantes aos ossos dos pássaros modernos. Essa adaptação, chamada pneumatização óssea, ajudava a reduzir o peso do corpo, tornando-o mais eficiente para se mover rapidamente e, possivelmente, caçar presas em alta velocidade. Além disso, pesquisas sobre a morfologia das pernas e quadris do T-Rex indicam que ele tinha músculos extremamente potentes, permitindo que acelerasse em curtas distâncias. Alguns paleontólogos estimam que o T-Rex poderia correr a velocidades de 20 a 30 km/h, velocidade surpreendente para um predador de seu tamanho. Isso derruba a ideia de que ele era lento e preguiçoso, mostrando que o rei dos dinossauros também era um caçador ágil. 2. Seus braços minúsculos eram mais úteis do que você imagina. Uma das características mais famosas do Tiranossauro Rex são seus braços curtos, que geram piadas até hoje. Com cerca de 1 metro de comprimento, eles parecem quase inúteis em comparação com seu enorme corpo. Mas ao contrário do que muitos pensam, esses braços tinham funções importantes. Estudos anatômicos mostram que os braços do T-Rex eram extremamente musculosos e terminavam em 2 dedos com garras afiadas, sugerindo que eles poderiam ser usados para segurar presas, auxiliar na reprodução ou até mesmo ajudar o dinossauro a se levantar do chão. A hipótese mais aceita atualmente é que os braços funcionavam como ferramentas complementares ao ataque, talvez segurando a vítima enquanto a mandíbula poderosa finalizava o trabalho. Além disso, a força desses braços era considerável. Pesquisas indicam que, apesar de pequenos, os braços poderiam suportar o peso de centenas de quilos, tornando-os muito mais funcionais do que a aparência sugere. Assim, a piada de braços inúteis pode ser um equívoco. Eles eram curtos, mas incrivelmente fortes e versáteis. 3. T-Rex tinha um dos melhores sentidos de olfato do reino animal. Se o Tiranossauro Rex fosse vivo hoje, seu olfato poderia rivalizar com o de ursos ou cães farejadores. Estudos recentes, baseados em tomografias computadorizadas de crânios fossilizados, revelaram que a cavidade olfativa do T-Rex era enorme, indicando que ele tinha uma capacidade olfativa extremamente desenvolvida. Essa habilidade teria um papel crucial na caça e na sobrevivência. Com um olfato tão apurado, o T-Rex poderia detectar presas a grandes distâncias, localizar carcaças e até identificar outros predadores ou rivais em seu território. Essa característica o tornava um caçador eficiente e um competidor formidável, reforçando sua reputação de rei dos dinossauros. Curiosamente, comparações com aves modernas que descendem de dinossauros terópodes como o T-Rex mostram que essa habilidade olfativa extraordinária ainda pode estar presente em alguns animais hoje. Isso nos dá uma pista fascinante sobre a evolução sensorial ao longo de milhões de anos. 4. Ele podia triturar ossos com uma força inacreditável. Outro aspecto impressionante do Tiranossauro Rex
é sua mandíbula poderosa. Pesquisas modernas indicam que o T-Rex tinha uma das mordidas mais fortes já registradas na história da vida terrestre, com uma força estimada em cerca de 8.000 quilos de pressão. Para se ter uma ideia, isso é o suficiente para triturar ossos com facilidade, incluindo os ossos de dinossauros grandes como Triceratops e Edmontosaurus. Essa habilidade transformava o T-Rex em um predador e também em um oportunista. Além de caçar, ele poderia consumir carcaças de forma eficiente, aproveitando praticamente todas as partes de sua presa. Essa capacidade de mastigar ossos não é apenas impressionante, mas também ajudou paleontólogos a identificar marcas de mordida fossilizadas, fornecendo evidências diretas de seu comportamento predatório. Outro detalhe fascinante é que a mandíbula do T-Rex não só era forte, mas também muito rápida e precisa, permitindo que ele atacasse pontos estratégicos de suas presas. Isso demonstra que ele não dependia apenas do tamanho e força, mas também da técnica e estratégia ao caçar. 5. T-Rex poderia ser coberto de penas em algum estágio da vida. Por muito tempo, imaginou-se o Tiranossauro Rex como um réptil escamoso e totalmente peludo, mas descobertas recentes mudaram essa visão. Evidências fósseis de parentes próximos do T-Rex, como o Yutyrannus, sugerem que esses dinossauros poderiam ter penas em algumas partes do corpo, especialmente quando jovens. O T-Rex juvenil, portanto, poderia ter sido coberto por uma camada de penas finas, que provavelmente ajudava na regulação térmica e no camuflagem. À medida que o animal crescia, ele podia perder parte dessas penas, desenvolvendo uma pele mais escamosa e resistente, uma adaptação que ajudava a lidar com seu enorme tamanho e exposição ao ambiente. Essa descoberta transforma completamente a imagem clássica do T-Rex, mostrando que ele não era apenas uma máquina de matar de escamas, mas sim um animal complexo, com adaptações que refletiam comportamento, idade e ambiente. Conclusão: o Tiranossauro Rex é muito mais do que um símbolo do medo pré-histórico. Ele era um animal complexo, adaptável e eficiente, com características surpreendentes que desafiam nossa percepção. Desde sua estrutura óssea leve e braços poderosos, até seu olfato impressionante, força de mordida e possível cobertura de penas, o T-Rex revela uma história rica sobre evolução, adaptação e sobrevivência. Ao explorar essas curiosidades, percebemos que o T-Rex não era apenas um gigante aterrorizante, mas também um organismo perfeitamente adaptado ao seu ecossistema, capaz de caçar, competir e prosperar de maneiras que ainda fascinam cientistas e entusiastas. Cada descoberta recente sobre ele nos aproxima mais de compreender não apenas como ele vivia, mas também como os dinossauros moldaram o mundo que conhecemos hoje.